Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Maria Vitória e eu vou apresentar para vocês esse trabalho para a disciplina de Teoria e História da Arte 5 do curso de Artes Visuais da UDESC. O assunto da apresentação no meu grupo é Vanguardas Construtivas no Brasil, Concretismo e Neoconcretismo. Eu vou começar introduzindo o concretismo. Na sequência da minha apresentação, você pode assistir à apresentação do Leonardo sobre neoconcretismo e do Marcelo, relacionando os temas com referências contemporâneas. O concretismo surgiu no Brasil na década de 50. Aqui estão destacadas algumas de suas características principais, que eram as formas geométricas, os traços sólidos, concretos, objetivista, racionalista, matemática, tendência geométrica que tem origem na matemática e está diretamente relacionada com o período de desenvolvimento industrial e tecnológico de um mundo pós-guerra, com o objetivo de trazer esse lado científico para a arte. O movimento também tem uma característica de abdicação política, ainda que isso seja um pouco contraditório, e possui estética abstrata, ainda que também eles não considerassem suas obras como abstratas. Eles argumentam que suas obras não eram abstratas, pois não haveria nada mais real e concreto do que as formas reais geométricas e as cores sólidas. Porém, ainda assim, muitos dos integrantes desse movimento anteriormente tinham feito parte de movimentos abstratos, participando de exposições e produzindo muitas obras abstratas também. O movimento ficou dividido entre dois grupos principais, que são o Ruptura, em São Paulo, e o Grupo Frente, no Rio de Janeiro. Eles possuem algumas ideias opostas. No caso do Grupo Ruptura, eles seguem mais à risca os postulados da arte concreta, e o Grupo Frente tem um pouco mais de liberdade e inovação, no sentido de seguir essas técnicas mais precisas que têm origem no concretismo europeu. Eu retirei esse parágrafo sobre o Grupo Ruptura do site da Enciclopédia do Itaú Cultural, que tem muitas informações e trabalhos, e é um site bem legal para fazer pesquisas e consultar temas relacionados a artistas e à arte em geral. Ele fala o seguinte: em termos gerais, o grupo defende a autonomia de pesquisa com base nos princípios claros e universais, capazes de garantir a inserção positiva da arte na sociedade industrial. Para um artista concreto, o objetivo artístico é simplesmente a concreção de uma ideia perfeitamente inteligível, cabendo à expressão individual lugar nulo no processo artístico. Para eles, toda obra de arte possui uma base racional, em geral matemática, o que a transforma em meio de conhecimento dedutível de conceitos. No âmbito da pintura, esses princípios correspondem à crítica do ilusionismo pictórico, a recusa do tonalismo cromático e a utilização dos recursos ópticos para a criação do movimento virtual. Lançam mão também do uso de materiais como esmalte, tinta industrial, acrílico e aglomerado de madeira, destacando a atenção do grupo ao desenvolvimento de materiais industriais. Então, esse parágrafo fala bastante sobre a questão industrial e agora a gente vai dar uma olhada em algumas obras de artistas que fizeram parte do coletivo Ruptura e seus trabalhos, que apresentam muitas das características que são descritas no parágrafo, porém, cada um com suas características particulares. O primeiro artista que eu vou apresentar para vocês é o Valdemar Cordeiro. Ele é o líder do grupo Ruptura. Nasceu em Roma, na Itália, em 1925 e depois veio para o Brasil. Filho de uma italiana com um brasileiro, ele é registrado brasileiro, então ele tem a nossa nacionalidade. Essa obra se chama Movimento, em têmpera sobre tela, uma obra bem característica do movimento, com linhas horizontais, geométricas e cores sólidas. Esse segundo trabalho se chama Ideia Visível e é feito com tinta e massa sobre madeira, que é interessante também, a ideia de usar um suporte diferente da tela, no caso a madeira. Também apresenta as linhas e traz uma ideia de profundidade, atraindo o olhar para esse canto no centro da pintura. O próximo trabalho se chama Estrutura Plástica, de têmpera sobre tela. Apresenta também formas geométricas, retângulos, linhas, poucas cores, porém fortes. Esse trabalho, sem título,
é de esmalte sobre compensado, mais uma vez utilizando um suporte alternativo, no caso compensado, e o esmalte, que também não é um material muito comum, mas que tem essa influência industrial do período. Mais uma vez com a presença de formas geométricas, como a gente pode ver nos retângulos e quadriláteros. Esse próximo trabalho se chama Estrutura Determinada e Determinante, também em esmalte sobre compensado. Eles são todos grandes, no caso desse, ele tem 150 por 80 centímetros, então ele tem um tamanho relativamente grande. Eu gostei bastante desse trabalho, achei ele um pouco diferente dos outros, porque eu, pessoalmente, acho muito parecidas essas pinturas concretas, baseadas em formas geométricas. Eu vejo muita semelhança entre os artistas, então esse eu achei um pouco diferente e gostei mais. Ele também apresenta as formas geométricas no caso, os triângulos, quadrados, e ele faz uma composição unindo essas formas em traços brancos em um fundo neutro. O próximo artista que faz parte desse grupo, Ruptura, é o Geraldo de Barros. Ele é de Chavannes, SP, fotógrafo, pintor, artista gráfico, designer de móveis e desenhistas. Então, ele tem experiências que vão além da pintura e traz a fotografia para o trabalho. Esse trabalho se chama Homenagem a Volpe. E realmente, ele tem uma estética parecida com os trabalhos do Volpe, que, no caso, tem uma influência bem forte do movimento concreto, ainda que não se identifique como pintor concreto. Ele passa por vários períodos e movimentos da arte. Essa seria a Homenagem a Volpe, é uma montagem em laminado plástico. O próximo trabalho, sem título, é uma fotografia, superposição de imagens no fotograma. É um dos poucos artistas que eu encontrei do concretismo que trabalha com fotografia, por isso eu decidi trazer ele aqui na apresentação. Parece uma janela com vários vidros e uma composição com formas geométricas em branco e preto. A próxima obra se chama Fotoforma e é a matriz negativa. Esse trabalho que ele faz com o negativo é muito interessante e é bem característico do artista. Mais uma obra sem título, em pintura acrílica com esmalte sobre aglomerado de madeira. Os cubos trazem a noção de desenho técnico, uma característica bem forte do concretismo, que é a técnica e a ciência aplicada na arte. Eu mesma estudei agronomia durante um tempo e tive que fazer uma disciplina de desenho técnico, onde a gente aprendeu a realizar esses desenhos desses cubos com as diferentes vistas, vista lateral, superior, o que me lembrou muito essa pintura aqui. Esse é mais um trabalho dele, chama-se Concreto, e é bem concreto mesmo, geométrico e característico do movimento em esmalte sobre eucatex. A próxima artista que faz parte desse grupo, Ruptura, é a Judith Lawand. Ela é a única mulher integrante do grupo, por isso eu achei importante trazer ela. Ela foi uma das últimas pessoas a integrar o grupo, natural de Pontal, em SP, pintora e gravadora. As pinturas dela são um pouco diferentes das outras. Ela traz muita cor nas pinturas. Essa aqui não tem título e eu também não consegui encontrar a data ou outras especificações, mas eu achei legal, porque ela traz um negativo do azul com o vermelho em formas geométricas, mas não formas tão óbvias, são formas geométricas um pouco adaptadas. Não é o triângulo ou o retângulo perfeito, ela tem um certo movimento. Essa próxima obra, também sem título, é em óleo sobre tela e apresenta essa característica bem forte do desenho técnico, com as vistas do cubo. Essa obra, também sem título, é feita em tinta automotiva sobre eucatex, apresentando mais uma vez a influência industrial na utilização da tinta automotiva na produção da arte. Também poucas cores, formas geométricas variadas. Essa obra se chama Composição, óleo sobre tela. Achei ela bem diferente das outras, pois ela traz essa referência geométrica misturada com uma influência orgânica. É uma pintura com uma composição de cores bonita.
Do círculo oval é o nome dessa obra. Tinta e massa sobre eucatex. Mais uma vez a presença de formas geométricas, mas dessa vez em forma de espiral. Me remete ao sol devido à forma e ao amarelo vibrante. Agora eu vou apresentar para vocês o próximo grupo, o grupo Frente. Vou ler esse parágrafo para vocês, retirado também da Enciclopédia do Itaú Cultural, que apresenta um bom panorama sobre o grupo e o movimento. Para os artistas do grupo Frente, a linguagem geométrica é, antes de qualquer coisa, um campo aberto à experiência e à indagação. A independência e individualidade com que tratavam os postulados teóricos da arte concreta estão no centro da crítica que o Grupo Concreto de São Paulo, principalmente o artista e porta-voz do movimento paulista Valdemar Cordeiro, 1925 a 1973, faz ao grupo. A rigor, esses artistas não podem ser chamados de concreto em sentido estrito, pois de início ignoram a noção de objeto artístico, como exercício de concreção racional de uma ideia, cuja execução deve ser previamente guiada por leis claras e inteligíveis, de preferência cálculos matemáticos. No entanto, é essa autonomia e certa dose de experimentação presente no grupo Frente que garante o desenvolvimento singular que as poéticas construtivas vão conhecer nos trabalhos de alguns de seus integrantes, ainda na segunda metade da década de 1950. O grupo Frente apresenta uma certa autonomia e algumas características que divergem do movimento concreto, como foi dito no parágrafo que eu acabei de ler. Ele foi liderado pelo artista carioca Ivan Serpa, um dos precursores da abstração geométrica no Brasil. Então, fazem parte desse grupo muitos artistas, incluindo a Lígia Clark e Lígia Pape, que o meu colega vai apresentar depois, e também o Elliot Sica, entre outros. Sendo assim, eu vou apresentar outros artistas que fazem parte desse grupo. O primeiro é o Aloysio Carvão. É natural de Belém do Pará, morou um tempo lá e depois em SP. Mais tarde foi para o Rio de Janeiro, quando se juntou ao Grupo Frente após fazer um curso com o líder do grupo Ivan Serpa no Museu de Arte Moderna do Rio. Essa pintura se chama composição e é a óleo sobre tela. As cores e formas diferem também um pouco da forma tradicional concreta, apresentando uma certa liberdade. A próxima obra, sem título, Vinil sobre Eucatex. Essa sim apresenta forte característica concreta. Essa pintura se chama ritmo centrípeto centrifugal, fazendo alusão à força centrípeta e centrífuga da física. Com essa característica científica presente, fazendo alusão a esse movimento. A próxima obra se chama Claro Verde, óleo sobre tela. Olhando assim, ela até parece uma colagem, com a sobreposição das formas, e também traz um pouco dessa noção de centrípeta e centrífuga. Apresenta as formas geométricas com uma certa variação. A próxima obra se chama Cornucópio. Eu acredito que esteja fazendo alusão à corno mesmo, como chifres, devido à forma estética semelhante. Ela difere bastante das obras dos outros artistas concretos. Acho que ela tem uma liberdade bem maior por trazer essa forma geométrica com a variação do pontilhado e um certo degradê. O próximo artista é o Franz Weismann. Ele é austríaco, escultor, desenhista, pintor, professor. Então, ele é bem importante, porque ele cria muitas esculturas em diversos locais públicos no Brasil. Essa obra se chama Coluna Verde e é feita em aço monocromado. Essa obra sem título, também não consegui encontrar a data, mas ela está exposta em São Paulo. É bem grande, como dá para ver pela referência das pessoas passando ali atrás na foto. Tem essas características concretas bem fortes, formas geométricas bem sólidas. Aqui essa obra se chama Três Cubos Virtuais. Ela é de alumínio e apresenta características do desenho técnico e concretismo. O artista trabalha bastante com metal. A obra é de 57. A próxima se chama Torre. Ela é feita em ferro, também de 57. Muito interessante esse formato que ele consegue, trabalhando no ferro. Como ele molda isso, se assemelhando a uma tela.
A próxima se chama Terra, faz alusão à Terra, ao formato redondo do planeta. Também se trata de uma obra relativamente grande. Essa aqui já foi feita mais tarde, em 83. Mas ele seguiu fazendo suas esculturas nesse estilo. Ele tem essa ligação com a arquitetura, pois ele instala essa escultura em local público e perto de edificações, coisas assim. Então ele seguiu fazendo até a década de 90 obras nesse estilo. Por fim, aqui estão as referências. Eu coloquei aqui todas e vocês podem acessar essas obras e consultar, quem quiser mais tarde, depois através dos links. E é isso, gente. Espero que esse trabalho tenha sido útil. Muito obrigada pela atenção.